Falando um pouco de pâncreas. Pâncreas está ali amarelinho na imagem. No pâncreas a gente encontra as células alfa e as células beta. As células alfas, elas produzem o glucagon, que vão provocar a liberação de glicose armazenada no fígado. Vai promover a quebra do glicogênio. Vai produzir mais glicose no sangue. E aí vai ter um aumento da glicose na corrente sanguínea à disposição das células. As células beta, elas produzem insulina. A insulina faz com que a glicose entre na célula. E isso vai diminuir a glicose na corrente sanguínea. Eles trabalham em conjunto para a homeostase da glicemia no nosso corpo, certo? Então a ação da glicose e insulina, brevemente acredito que todo mundo já saiba disso. O baixo nível de glicose no sangue, ele vai promover que o pâncreas libere o glucagon. O glucagon ele vai agir no fígado para a liberação de glicose. Os níveis de glicose no sangue eles vão aumentar. Em consequência disso, o alto nível de glicose no sangue inibe a liberação de glucagon. Tem muita glicose, tem muito açúcar no sangue. Eu não preciso de muito açúcar no sangue. Então eu quero que a insulina ela permita a entrada de glicose nas células. Só uma observação, além da entrada de glicose nas células, vai ocorrer também a entrada de aminoácidos para a produção de novas proteínas, por exemplo. Isso reinicia o ciclo. Se eu baixo demais a glicose no sangue, se eu tenho uma hipoglicemia, eu vou querer que os pâncreas produzam o glucagon para que o fígado libere mais glicose, o nível de glicose aumente para produzir a insulina, para a insulina facilitar a entrada de glicose na célula. Bom, o controle da liberação dos hormônios pancreáticos também são regulados pelo sistema nervoso autônomo. A parte parasimpática estimula a secreção de insulina logo após uma refeição, e a parte simpática estimula a secreção de glucagon numa atividade física, por exemplo. Falando agora um pouco das glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais é aquele chapeuzinho ali dos rins, ficam lá em cima dos rins. Em consequência disso, a gente tem algumas relações muito legais entre o rim e a suprarrenal. Bom, o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber que os rins são divididos em medula e córtex. O córtex é a parte mais externa e a medula é a parte mais do meio. O córtex, ele está ali em cima, ó. Tem a imagem, em cima da imagem tem aquele córtex bem dividido. Mas eu vou fazer a divisão aqui nesse gráfico. O córtex é dividido em zona glomerulosa, zona fasciculata e a zona reticularis. Bom, a gente já vai entrar nas funções dessas zonas. Além do córtex, logo abaixo a gente tem a medula. A medula, ela produz epinefrina e norepinefrina através dos estímulos de células nervosas do sistema nervoso autônomo simpático, certo? Bom, a zona glomerulosa do córtex, ela vai produzir a mineralocorticoides, principalmente a aldosterona, que é o que a gente foca quando a gente fala da zona glomerulosa do córtex. A zona fasciculata, a zona mais do meio, vai produzir os glicocorticoides, e a zona reticular, os andrógenos. Bom, se vocês quiserem saber essa divisão, ótimo. Se não, vocês precisam saber que o córtex produz aldosterona, glicocorticoides e andrógenos. E a medula produz epinefrina e norepinefrina. Bom, glicocorticoides. Glicocorticoides promovem a degradação de proteínas, formação de glicose, degradação de gordura. Ele é um imunossupressor. As células imunológicas, elas não trabalham adequadamente quando a gente tem glicocorticoides em excesso, tá? A gente vai falar disso um pouquinho depois sobre estresse. E ele é um anti-inflamatório, ele diminui a dor, diminui a inflamação. Bom, o alto nível de cortisol, ele vai inibir a liberação do hormônio estimulador de corticotrofina, consequentemente de ACTH. A gente falou disso quando a gente estava falando agora de hipófise,
mas só repetindo. Andrógenos. Os andrógenos, eles contribuem para a libido sexual na mulher. Eles são convertidos em estrógenos nas mulheres e eles estimulam o crescimento dos pelos púbicos e axilares em meninos e meninas. Bom, gente, a gente chegou numa parte importantíssima. A via renina, angiotensina, aldosterona. A gente está falando agora, sabe de quê? Dos rins. Bom, ela é uma importante via para a regulação da pressão arterial. Então, basicamente, o que a gente vai ver aqui é a regulação da pressão arterial do corpo através dessa via. Tá bom? Tudo começa quando ocorre uma desidratação, ou uma baixa de sódio ou hemorragia. Ou seja, essas ações elas vão provocar uma baixa da pressão arterial e uma hipovolemia do sangue. O sangue ele vai ter menos sangue, por assim dizer. Com isso, com a diminuição do volume sanguíneo, os rins eles vão liberar a renina. A renina é uma enzima que vai de encontro com uma substância produzida lá no fígado, que é o angiotensinogênio. Quando a renina encontra um angiotensinogênio na corrente sanguínea, ela vai converter esse angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1, quando ela passa pela circulação pulmonar, ela vai encontrar o ECA, enzima convertedora de angiotensina. Então ela vai transformar essa angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 vai incentivar o córtex a liberar a aldosterona. A aldosterona lá nos rins, lá nos néfrons dos rins, ela vai promover a reabsorção de sódio. Se eu reabsorvo o sódio, a água ela vem junto, certo, gente? Então é uma regra de ouro. Para onde o sódio vai, a água vai atrás e vice-versa, certo? Com isso, com a reabsorção de água, a reabsorção de sódio e, consequentemente, a reabsorção de água, a gente vai ter um aumento do volume sanguíneo e um restabelecimento aí da pressão arterial. Bom, a gente falou de hormônios que regulam o aumento da pressão arterial. A gente tem um hormônio lá no coração que, na verdade, ele vai diminuir a pressão arterial quando ela estiver muito alta. Então, quando o coração ele está precisando se contrair muito, ele precisa primeiro se distender para depois contrair, para poder dar conta daquele volume sanguíneo entrando ali no átrio e nos ventrículos. Bom, quando o excesso da pressão arterial está a ponto de prejudicar o coração, os barorreceptores lá no coração, os receptores do coração, ele detecta essa alta volemia, faz a detecção da alta volemia, e aí faz a produção do peptídeo natriurético atrial. Esse peptídeo natriurético atrial, além de outros hormônios, ele vai inibir a via renina-angiotensina-aldosterona, a via que acabamos de ver. A via que acabamos de ver, ela promove um aumento da pressão arterial. Se ela está muito alta, eu não preciso que ela mais esteja atuando. Então, o PNA, ou peptídeo natriurético atrial, vai inibir essa via. Com a redução do volume sanguíneo, a gente vai ter uma redução da pressão arterial. E aí, essas duas vias, elas atuam em conjunto, tá? Chegando agora em ovários e testículos, a gente tem os testículos aqui na imagem e os ovários ali embaixo. Os testículos, a gente viu lá que tem o FSH e o LH. O FSH e o LH atuam nas gônadas, nos testículos. O FSH ele estimula a produção de espermatozoides, enquanto o LH nos homens, tá? Estimula as células de Leydig a produzir testosterona. Os testículos eles também produzem a inibina, que é um hormônio que ele vai inibir a produção de FSH lá da adenipófise, consequentemente inibindo a ação dele nos testículos. O FSH e o LH na mulher, o FSH ele estimula o desenvolvimento dos folículos, a gente já falou disso, promove o LH, o luteinizante,
ele promove a ovulação e após esta ovulação promove a formação do corpo lúteo. Os ovários eles produzem também libina, que inibe a produção de FSH, consequentemente essa cascata toda. A gente tem a testosterona. A testosterona ela regula a produção de espermatozoide. Além disso, ela estimula o desenvolvimento e a manutenção das características masculinas. Na mulher, a gente tem consequência lá da atuação do FSH e LH, a gente tem lá a formação do corpo lúteo. Lembra, só voltando um pouquinho, a gente acabou de falar disso. O FSH, o folículo estimulante, o hormônio folículo estimulante, ele vai fazer que os folículos se desenvolvam até que ele esteja pronto para ser ovulado. Quando ele está pronto para ser ovulado, o luteinizante ele vai estimular essa ovulação e depois disso, o luteinizante ele vai manter aí a produção do corpo lúteo, que é a cicatrização lá da onde estava o folículo. E aí o corpo lúteo ele vai produzir a progesterona. A progesterona ela mantém a gravidez, prepara as glândulas mamárias para a lactação. A gente também tem um hormônio feminino que é o estrógeno, que ele dá as características femininas. Importante, na gravidez, o HCG ele é produzido pela placenta e ele mantém a produção de progesterona e estrógeno, certo? Isso é uma observação importantíssima. Agora falando de glândula pineal. A glândula pineal ela está localizada ali no terceiro ventrículo e ela secreta a melatonina. A melatonina ela está envolvida na regulação do nosso relógio biológico, certo? No nosso ciclo circadiano. Através dela que a gente sente o sono, para que a gente possa fazer o desenvolvimento do nosso corpo. Por exemplo, o GH ele atua muito bem em conjunto com a melatonina para o desenvolvimento do nosso corpo no nosso momento de sono. Bom, a gente deu um overview agora nos hormônios. A gente vai falar um pouco sobre a resposta ao estresse. São basicamente três. A gente tem a resposta de luta ou fuga. Essa resposta de luta ou fuga ela é iniciada por impulsos nervosos do hipotálamo para o sistema nervoso simpático. E aí esses impulsos e ativação do sistema nervoso simpático, lembra lá da medula suprarrenal? Sim, aquela que fica lá em cima dos rins. Lembra que aquela parte da medula, a parte mais de dentro, ela é estimulada por nervos simpáticos. Então, ela vai liberar a epinefrina e a norepinefrina na corrente sanguínea. O sangue ele vai ser direcionado para o encéfalo, coração e para os músculos. Eles precisam ser mais irrigados. O encéfalo ele precisa pensar rápido nesse momento de luta ou fuga. O coração ele precisa bombear o sangue com mais eficiência, mais rápido, e os músculos eles precisam estar prontos ali para uma ação rápida, para fugir ou para lutar. Bom, com esse direcionamento do sangue para esses órgãos, inicialmente vai provocar uma hipotensão nos rins. E essa hipotensão ela promove a ativação da via de renina-angiotensina-aldosterona. Como a gente já viu, essa via como resultante, ela vai fazer a retenção de água via reabsorção de sódio. Ela vai absorver o sódio para que a gente retenha água. E aí a pressão arterial seja mantida, os líquidos corporais sejam preservados e esteja todo preparado para esse momento de estresse. Bom, mas isso é curto e rápido. Lembra lá que eu falei lá no início sobre sistema nervoso? O sistema nervoso parasimpático, por exemplo, ele tem uma resposta rápida. Parasimpático não, simpático tem uma resposta rápida. Então, essa resposta de luta ou fuga é promovida pelo sistema nervoso simpático. Já na resposta ao estresse, chamada de resistência, a gente tem a atuação dos hormônios. Os hormônios são mais duradouros. Então, é iniciada pelos hormônios liberadores, lá no hipotálamo, geralmente, e é uma resposta de longa duração. O hipotálamo ele libera
o hormônio estimulador de corticotrofina, o hormônio estimulador de GH e o hormônio estimulador de TSH. O CRH estimula a hipófise a liberar adenocorticotrofina, o ACTH. O GHRH estimula a adenohipófise a liberar o hormônio de crescimento, o GH. E o TRH estimula a adenohipófise a liberar o TSH, o hormônio estimulador da tireoide. Bom, o que vai acontecer? O hormônio adenocorticotrofina, ele estimula a suprarrenal a liberar mais cortisol. Olha o nome, gente. Adrenal, adrenocórtico, de córtex, trofina. E aí vai liberar mais cortisol. Com mais cortisol circulando, a gente tem a formação de glicose a partir de outras moléculas, como por exemplo do ácido lático. A gente tem a degradação de triglicerídeos, ou a degradação de gordura. A gente tem um catabolismo de proteínas, mais aminoácidos disponíveis por aí para a formação de novas proteínas. E reduzimos a inflamação. O GHRH estimula a adenohipófise a liberar o hormônio de crescimento, como falamos, e o hormônio de crescimento ele promove a degradação de triglicerídeos ou gorduras e glicogênio em glicose, para a gente ter à disposição energia, certo? Ou recursos para formar ATP. O TSH, que é um hormônio liberador, é um hormônio estimulante da tireoide, ele estimula a liberação dos hormônios tireoides T3 e T4. Com T3 e T4 circulando, a gente tem um estímulo, um aumento do uso da glicose para a produção de ATP. Então a gente tem um aumento da taxa metabólica basal, a gente tem um aumento da síntese de proteínas, tudo que é aquilo que a gente já viu lá no início na atuação da tireoide. Por último, a gente tem a resposta ao estresse chamada de exaustão. Chega a um ponto em que a gente não tem como mais atuar ou responder ao estresse naquele modelo da resistência que a gente acabou de ver. Então chega um momento que os recursos do corpo ele se esgotam e aí a gente vai ter alguns problemas, como por exemplo, um deles, a exposição elevada ao cortisol por tempo elevado. O que acontece? O cortisol ele vai promover a imunossupressão, ou seja, as células imunológicas não vão trabalhar como deveriam. Com isso a gente vai ter um risco de infecção ou um risco de aquisição de doenças mais facilmente. Além disso, a gente vai ter um desgaste muscular e a falência das células pancreáticas na produção de insulina e glucagon. Então a gente desencadeia distúrbios que eu não vou falar aqui. Distúrbios tem na folha que a professora deu para vocês e eu espero que vocês vejam esses distúrbios. Com isso a gente tem asma, depressão, gastrite, ansiedade, enxaqueca, artrite reumatoide, dentre várias outras coisas. Bom, a overview é isso. Não tem mais o que falar além do que já está escrito lá no papel, que é bom vocês darem uma revisada. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E é isso. Até amanhã. Boa prova para todos. Não é prova. Bom TBL para todos.